Noite linda para você que acompanha a notícia para o trabalho. Estou eu hoje com o Edu Lima, especializado em desenvolvimento humano. Seja bem-vindo, Edu. Muito obrigado. E a gente vai falar sobre gestão comercial com inteligência, equilíbrio e resultados extraordinários. Isso mesmo, será que dá para ter gestão? A gente vai descobrir isso hoje com ele aqui, né? E o impacto da inteligência emocional na liderança para maximizar o desempenho da equipe e os resultados. O que é inteligência emocional e por que ela é essencial para os gestores comerciais? A primeira coisa, assim, o que é inteligência emocional, né? Isso é um. Hoje tem se falado muito em inteligência emocional, onde você lê, tudo. Cada um fala uma coisa, mas a base do livro do Daniel Goleman, que foi que mudou todo esse conceito de inteligência emocional para os negócios, ele te diz que é a capacidade de você gerenciar suas emoções e influenciar as emoções do outro. Então, de que forma você faz isso? Com autocontrole, com autoconhecimento, conhecendo as suas emoções. Existem pessoas que são mais explosivas, existem pessoas que são mais tímidas. Tudo isso vem de acordo com as emoções. Então, a inteligência emocional é essa gestão, é você conseguir entender que naquele momento, naquela situação, você precisa usar determinada emoção, naquela intensidade certa e naquele momento certo. E num outro momento é uma outra emoção, é um outro gerenciamento. Então, descobrir isso é a inteligência emocional. Passando por todas as emoções. Nós Exatamente. estamos conversando com o Edu Lima, especialista em desenvolvimento humano. O Edu tem mais de 30 anos aí como especialista nessa área. E o que a inteligência emocional pode influenciar no desempenho de uma equipe? Ah, total, né? Principalmente assim na área comercial, é um ambiente de muita pressão, né? A área de vendas, a pressão por metas, por objetivo, vem pressão de cima para baixo, do cliente, de todos os lados. E se você tem um autocontrole, você tem essa gestão, facilita. Por ser um ambiente tão competitivo e de muita pressão, a inteligência emocional te ajuda a te colocar num ponto de equilíbrio. Então, ela ajuda, mesmo nesses momentos de pressão, a você parar, refletir, entender ali qual é a sua ação naquele momento, o que você deve fazer e como você deve fazer. Então, isso é muito importante, isso é muito legal e você acaba, como eu falei lá no começo, a inteligência emocional não é você só gerenciar você mesmo, né, esse autocontrole, mas influenciar a do outro. Então, dentro desse ambiente de vendas, aonde que ele vai ajudar? A pessoa olha, nossa, como é que aquela pessoa vende, atende o cliente, está sempre calma, sempre tranquila, conseguindo cuidar dos seus processos, ela tem inteligência emocional e ela acaba influenciando os seus pares. Então isso é muito legal de ver. Bacana, bacana. A gente está conversando com o Edu Lima, especialista em desenvolvimento humano. E quais são as estratégias que o gestor pode adotar para desenvolver a inteligência emocional no dia a dia? Olha, o gestor, ele é o ponto de equilíbrio, né? Ele é o guarda-chuva, onde está todo mundo ali debaixo, e precisa existir uma certa admiração da equipe para o líder. Para o líder ele desenvolver essa inteligência emocional no dia a dia, primeira coisa, autocontrole. Tem hora que você quer explodir, ou de raiva, ou de alegria, seja qual for a emoção. Então, esse líder tem que ter o equilíbrio. Então, no dia a dia, em muitos momentos, ele tem que parar, refletir e falar: não, não é o momento disso. E muitas vezes, ele só vai conseguir tratar isso no dia a dia justamente na prática. Então, primeira coisa é o autocontrole, e segunda coisa, que eu acho até principal, poderia ser a primeira, é o autoconhecimento. Então, quando você se autoconhece, quando você sabe as suas emoções, você sabe os seus limites, você se conhece, você começa a criar uma estratégia para não passar por isso, para não passar aquela raiva, para não, de repente, ser muito amigo da equipe e não conseguir no momento certo extrair o melhor deles. Então, no dia a dia, para ele poder praticar isso, ele tem que ter esse autocontrole e o autoconhecimento. Uma vez que ele tem o autocontrole e o autoconhecimento, ele já sabe como aplicar a inteligência emocional. E mais do que isso, cada liderado é de um jeito. Você não trata as pessoas, né? Isso é um assunto para um outro dia, para a gente vir aqui conversar, sobre gestão de pessoas. As pessoas são diferentes. E a inteligência emocional, ela vai se adaptar a esse perfil de pessoa específico. Uns são mais calmos, outros são mais agitados, outros são mais tímidos, outros são mais extrovertidos. E como que o líder pratica no dia a dia inteligência emocional com cada um? Seguindo esse passo, autocontrole, né, o autoconhecimento e colocando um plano de ação em cima dessas estratégias para ele poder lidar com cada perfil de liderado que não é fácil.
Isso tem a ver com essa próxima pergunta, né? Como liderar a situação de pressão e os conflitos na equipe? Então tem tudo a ver, porque você, como eu estava falando da admiração do líder, né? O líder ele tem que ser admirado. Ele não precisa ser perfeito, ele não precisa ser endeusado, né? Tá tudo certo, tudo ele manda, tudo faz, não, mas precisa existir uma admiração da equipe para o líder. Por quê? Ele é o intermediador desse conflito. Ele é aquela pessoa que está ali no momento explosivo, uma briga ou algum desentendimento naquele momento. O líder, por ser admirado, uma pessoa que tem autocontrole, inteligência emocional, ele vai intervir com a solução certa. E as pessoas, por admirarem esse líder, elas vão parar e ouvir. Não, olha, se o Edu está falando, realmente eu passei da conta. Não, realmente eu falei demais. Realmente eu subi o meu tom de voz no momento que não precisava. Aí é o momento do perdão, aí é o momento de realmente fazer a reconciliação. Então a inteligência emocional, ela vai afetar, e assim, eu falo muito do ambiente corporativo, do ambiente de vendas propriamente, porque foi onde eu convivi todos esses anos. Então é muita pressão. É o presidente da empresa, são os diretores, superintendentes, gerentes. O vendedor sente essa pressão, o cliente está no meio dessa bagunça toda, né? Bagunça entre aspas, mas essa tempestade de emoções. Então, como que você não cuida da inteligência emocional num ambiente desse? Então, para poder ter essa liderança nesse meio, o líder tem que ser admirado, ele tem que ser essa pessoa que domina a inteligência emocional para poder intervir no conflito, resolver um conflito. Aí daqui a pouco é até bonito de ver, né? Você fala, nossa, parecia que era um problema tão grande e a gente fez com que ele se tornasse pequeno, porque usou as ferramentas aliadas à inteligência emocional. E de que forma a inteligência emocional contribui para alcançar as metas e os objetivos empresarial? Ah, muito, né? Muito. Aquelas reuniões de começo de mês, aonde você estipula a meta, chama a equipe, você está louco, não vai dar certo, não vamos chegar. Então você usa as estratégias, né? E é muito engraçado você ver isso, como a competitividade ela traz para nós essa necessidade da melhoria. Né? Vou dar um exemplo prático do esporte. Né? Se você não tem esse seu adversário, vamos dizer assim, Messi e Cristiano Ronaldo, cada ano um era bola de ouro, cada um era melhor do mundo, cada ano um ganhava a Champions League, era uma briga constante por melhorar. Só que essa pressão, ela deixa cicatrizes. Você tem que cada vez se esforçar mais, buscar mais, se entregar mais, treinar, você precisa melhorar seu tempo, você precisa, em vendas é a mesma coisa, no ambiente comercial é a mesma coisa. Então a inteligência emocional dentro dessa pressão vai fazer com que você administre bem, mas precisa ter pressão. A pressão, essa cobrança, ela traz o nosso crescimento. Né? O que seria de um atleta olímpico, eu pego muito esse exemplo de alguém que foi campeão paulista de natação. Ele usava uma sunga, uma touca, um óculos e se alimentava de uma forma. Para ser campeão brasileiro, as coisas que levaram ele a ser campeão paulista não funcionam. De repente a touca tem que ter mais tecnologia, o óculos tem que ser mais leve, a sunga tem que ter um outro formato, ele precisa de repente de um outro técnico, que vai exigir mais dele, mais pressão, e ele precisa se adequar emocionalmente para aquele ambiente. E aí ele consegue ser campeão brasileiro. Ele fala, agora eu quero Olimpíadas. Agora eu quero chegar no auge, né, de um atleta profissional que é ser campeão das Olimpíadas. E aí ele vai precisar de um outro material, de um outro óculos, de repente, de fibra de carbono, e um técnico que já levou alguém a esse patamar. E cada vez que você sobe um degrau, cada vez que você alcança um outro patamar, a pressão aumenta. E as emoções te levam a essa pressão. Você fala, eu quero melhorar meu tempo, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, a inteligência emocional, ela é fundamental para esse equilíbrio. Não adianta eu ter o melhor técnico, o melhor material e me dedicar o tempo inteiro se eu sou uma pilha de emoções a ponto de explodir a qualquer momento. Então, por isso que essa última Olimpíada foi a Olimpíada recorde, onde os atletas levaram os coaches, né, os seus técnicos de performance e também os do lado emocional, para poder fazer esse equilíbrio. Muita pressão, vamos lá, abaixa o tempo, corre, você precisa, faz aquela coisa toda, mas você também precisa cuidar das suas emoções, senão o cara explode, ele surta, né, como a gente costuma dizer, e aí você perde o atleta, você perde a competição, você perde tudo por causa da emoção, não por causa do desempenho. Então a inteligência emocional para essa alta performance
é fundamental, tanto no esporte, como eu dei exemplo, como também nas vendas. É necessária a pressão? Sim, porque a pressão leva a gente para um outro patamar. Mas o equilíbrio entre essa pressão e a inteligência emocional, o controle das emoções, é fundamental. Até porque, né, como via de regra, toda ação, ela veio de uma emoção, ela veio de um sentimento. Uma reação. Ela gera uma reação. Então, se essa emoção está desequilibrada, a ação vai ser horrível, né? Então, quando você equilibra emoção e ação, os resultados estão aí. Um monte de campeão que, além de suportar essa pressão, né, ali da competição, ele sai mentalmente saudável. Isso é muito legal. Bem bacana, Eduardo Lima, especialista em desenvolvimento humano. E você tem exemplos práticos de como aplicou a inteligência emocional e obteve bons resultados? Ah, tem muitos exemplos, né? Não. No dia a dia, sim. Olha, eu tenho um caso de um vendedor que ele tinha um problema. Ele era uma excelente pessoa. Como pessoa mesmo, assim, pessoa de caráter, de compromisso, chegava cedo, fazia. Só que eu percebia que ele atendia muito bem o cliente, os clientes amavam ele, mas não conseguia vender. Ele não tirava o cheque. Sabe o que a gente fala assim do vendedor, né? Você vai lá, demonstra o produto, mas não tira o cheque. Não é venda. Venda sem dinheiro não existe venda. E eu comecei a observar isso mais de perto. Eu comecei a acompanhar ele mais de perto, ver o que estava acontecendo. Eu descobri que ele tinha um bloqueio emocional, ele não se sentia merecedor. Ele, por exemplo, quando ele alcançava um X de comissão, o vendedor, a maravilha de se você é vendedor é isso, não tem teto, né? Quanto mais você vender, mais você ganha. Mas eu percebia que ele chegava num certo limite e ele parava. Ele parecia que fazia uma conta de comissão. Ah, eu já cheguei aqui nos R$ 1.000, nos R$ 5.000, nos 10, não importa, tá bom para mim. Ele não falava, ele não se expressava com relação a isso, mas eu percebia que ele tinha esse bloqueio emocional. Uma crença de limitação, uma crença limitante que ele não era merecedor de mais do que aquilo. E eu comecei a acompanhar ele mais de perto, como eu falei, e eu comecei a entender isso, eu comecei a aplicar nele metodologias da inteligência emocional, né, da quebra de crença, da ressignificação dessa crença limitante para uma crença de merecimento, de que não, realmente eu mereço, porque eu fiz esse trabalho, eu mereço essa comissão, eu mereço esse prêmio, eu mereço ser o melhor vendedor. Olha, foi um trabalho de mais ou menos uns 2 meses. Não foi fácil, mas deu resultado. Ele realmente quebrou essa objeção na vida dele, ele rompeu essa barreira, começou a alcançar outros patamares de performance em vendas, ele parou de não bloquear isso, né, de não chegar nesse limite e falar, não, aqui tá bom. Ele começou a avançar e os resultados foram maravilhosos. E aí as outras pessoas falam, pô, o que aconteceu com ele, né? O que aconteceu com essa pessoa? Por que ele chegou nessa performance? As pessoas que já conheciam ele. Então as pessoas não entendiam como que ele, mas foi um trabalho de inteligência emocional, de trabalhar não só a parte técnica era muito boa, ele atendia muito bem, era muito conhecedor do produto, era disciplinado, organizado, a mesa dele não tinha nada na mesa, sabe aquelas mesas assim de limpas, era o computador, só o que precisava. E os outros eram bagunçados, papel, processo, e ele assim, uma pessoa super organizada, mas tinha esse problema da crença limitante. Aonde com essa, e a primeira coisa mais importante que eu acho fundamental, é o líder observar. Muitas vezes você demite um funcionário desse, muitas vezes você perde um profissional desse, por não observar a capacidade dele. Então ele era muito capaz, mas essa crença limitante que atingia ele na inteligência emocional, trazia um bloqueio. Aonde com as técnicas adequadas e certas, eu consegui destravar ele nisso e virou um sucesso, né? Ele me agradece até hoje, a gente se tornou ali grandes amigos e ver o resultado na vida dele traz para mim a certeza de que eu estou seguindo o propósito e a missão que eu tenho de ajudar pessoas, e para ele, né, ver o resultado é maravilhoso, né? Um vendedor que alcança grandes comissões é fantástico. Então é um exemplo muito prático assim de eu ver funcionar e ficar feliz com isso, falar, caramba, dá certo. Se usar a ferramenta certa, se aplicar da forma certa, você tem resultado. Ah, bacana. E a gente está indo para a última pergunta. Que dicas você daria para os gestores comerciais que desejam liderar com inteligência emocional? Olha, uma dica muito importante que eu apliquei para mim, Regina, foi o seguinte, procurar ajuda. Procurar ajuda. Por quê?
Com um certo tempo de mercado, e eu posso falar com propriedade, né? Eu trabalho nesse meu setor desde os 16 anos em cargos administrativos, né? Comecei como office boy, depois fui para outras áreas da empresa, até chegar na área comercial em vendas, aí eu cresci como vendedor, supervisor, gerente, executivo de vendas, gestor comercial. A gente cria um certo orgulho, uma certa arrogância, uma certa presunção de que você sabe tudo. Isso é muito perigoso. Então, o meu conselho, a minha dica é: procure ajuda. Ninguém sabe tudo. Não existe um limite para o conhecimento. Então, a ideia é que quando você se encontre numa situação de que você fala, estou perdendo oportunidades por não saber o que está acontecendo com a minha gestão, procure ajuda. Procure ajuda, procure. Hoje a gente tem muito material gratuito na internet, né? Canais como o seu, que traz tanto conhecimento, tantas pessoas que vêm aqui e falam, né, de assuntos variados, que traz tanto conhecimento para a gente. Então tem muito conteúdo como esse que as pessoas podem consumir. Existem muitos cursos voltados especificamente para a inteligência emocional nos negócios. Existem grandes players aí do mercado, né, grandes treinadores dessa área. Eu tenho hoje trabalhado há algum tempo nessa área do desenvolvimento profissional e pessoal voltado para a inteligência emocional e outras áreas, e eu tenho visto assim como é importante. Então, assim, procurem ajuda, busquem esse conhecimento de forma variada e você vai achar o seu caminho. Né? Como eu citei aqui, por exemplo, Daniel Goleman, que é considerado o pai da inteligência emocional, ele é um psicólogo, ele não é um vendedor, mas dentro do livro dele, dentro da neurociência e do neuromarketing, você começa a entender, diante de tudo aquilo, o que serve para mim, o que serve para o meu negócio, aonde que se eu aplicar esse conhecimento eu consigo melhorar. Então essa é a grande questão, é você procurar ajuda certa, e aplicar aquilo para a sua vida, para o seu dia a dia. Né? Como você me fez uma pergunta, como é que ele pode praticar isso no dia a dia? Gente, obviamente, praticando. A gestão das emoções, ela é uma prática. Tem hora que você vai explodir, você vai falar coisa que você não devia, você fala, caramba, pô, que loucura, por que eu fiz isso? Da próxima vez, não repita esse erro. Eu sempre dou um exemplo nas minhas palestras, nos meus treinamentos, aquele caso famoso aqui em São Paulo, daquela Porsche amarela que atropelou um motoqueiro e tudo aquilo começou por uma briga de trânsito, por um retrovisor. Se alguém naquele começo tivesse pedido desculpas, eu não te vi, desculpa, eu não dei seta, cara, me perdoa, por favor, tal, aquela coisa toda, nada daquilo teria acontecido. Então teve uma vida perdida de um jovem que deixou uma família, teve um empresário super novo que deveria ter uma vida maravilhosa no futuro, né? Um cara, se eu não me engano, acho que 27, 28 anos, já tinha um super carro importado, tinha negócios e tudo mais. Ele perdeu tudo isso por causa da falta da inteligência emocional, do autocontrole. E o rapaz que brigou, eu não sei o que aconteceu, não estou aqui para julgar nada, perdeu a vida por causa de uma desculpa. E aí eu te falo o seguinte, quantos casamentos acabam por falta de inteligência emocional? Quantas pessoas são demitidas do seu trabalho porque explodiram, porque falaram o que não deveria falar, por falta de inteligência emocional? Quantas pessoas perderam grandes oportunidades que não vão voltar mais, porque não teve o controle das emoções? Então, a minha dica é, procurem ajuda, procurem se desenvolver na inteligência emocional e você vai ver, não é de uma hora para outra, mas você vai perceber, dia após dia, o seu desenvolvimento, o seu crescimento, e aí você vai falar, não, ainda bem que eu vi aquele vídeo lá da Regina, do Edu, conversando sobre esse tema e mudou a minha trajetória profissional. É isso. Gente, legal, né? A gente está aqui com o Edu Lima, especialista em desenvolvimento humano, e eu convido vocês a pararem de dar desculpas e investirem no livro 107 perguntas que vão funcionar a sua comunicação. E, gente, eu quero agradecer a presença do Edu aqui. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Quero pedir que ele volte outras vezes com a gente e quero que ele passe agora os contatos para que vocês possam saber outras informações. Legal. Pessoal, vou passar o Instagram, que é a forma mais comum aí de contato, que está no @automotivar_. Automotivar_, é a minha empresa de desenvolvimento pessoal e profissional, onde nós treinamos empresas, né, em company e também profissionais, como mentorias, né, para líderes, vendedores, toda a cadeia comercial de uma empresa. A gente treina. O meu Instagram pessoal é Edu Lima,
Edu Lima, Edu Lima é o meu Instagram pessoal, então me sigam lá. E eu estou à disposição de vocês para tirar dúvidas, mandem mensagens. O meu WhatsApp, 11 94245 0506. Anota esse WhatsApp, me chame a qualquer momento. Edu, estou com uma dúvida, preciso de uma ajuda, estou me sentindo estagnado aqui na minha carreira, quero dar um up. Me chama, me liga, vamos marcar um café e eu tenho certeza que eu posso ajudar você a alcançar outros patamares e crescer na carreira. Obrigada, Edu. Quero agradecer ao Deus que está de trás das câmeras e pedir sempre a Deus Pai Todo-Poderoso para continuar aqui à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformam. Tchau!